apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Olá pessoal, bem-vindos ao Enigmas. Vocês estão entrando em um programa onde o normal é ser diferente. O normal aqui é ser paranormal. Como vai você? Olá, Cris. Olá, Kátia Gai, que honra estar contigo. Senti falta da Kátia semana passada, né? Verdade, mas eu sei que você tocou com muita propriedade. A querida Anabel Sampaio aqui, ó, beijão, assisti vocês e um prazer imenso. Mas fui tirar umas férias, Cris. Eu sei, Kátia, agora já tá bom, ainda bem que ela voltou, né? O reduto que é, né? Viu, Katinha, mas hoje nós temos uma pauta que... Maravilhosa, né? Eu acho que é um dos maiores enigmas da humanidade. Você sempre comenta isso, né? A emoção, pessoal, é um dos maiores enigmas da humanidade. Você sabe quem é você? Você se compreende? Você se conhece? A pergunta mais difícil que temos para resolver: quem somos nós? Para onde vamos? O que sabemos de nós? A gente sabe de todo mundo, da vida de todo mundo, menos a nossa, né, Kátia? E para isso nós trouxemos uma sumidade para responder essas crenças irracionais que existem aí nas inter-relações, né, Kátia? É verdade. E hoje a abordagem será sobre essas crenças nocivas. Crença é tudo aquilo que se torna uma verdade para mim. Então, eu acredito que aquilo é real. Ou seja, qualquer ponto de vista que assumo como verdade. Todos nós temos crenças, sejam elas religiosas ou sobre outros aspectos da vida. E a nossa cultura, ela é um conjunto de crenças. E a sociedade se organiza a partir destas crenças. Algumas crenças se tornam limitantes. E a partir do momento que eu não questiono essas informações, eu as internalizo como verdade absoluta. E a partir disso, parte das minhas ações serão direcionadas através dessas crenças. É assim que elas se tornam nocivas às minhas relações. Então, para falar disto e muito mais, nós trouxemos hoje uma psicóloga que eu assino embaixo. É Bianca Arada, né? Isso Seja bem-vinda, Bianca. É um honra estar com você aqui, Bianca, no Enigmas. Muito obrigada. Gratidão pela presença. É um prazer enorme estar aqui com você. É nossa, né, Bianca? Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Gratidão, Bianca. A gente não vai perder tempo. A Bianca vai falar de crenças, né, limitantes aí, nocivas nas inter-relações. Explica para o pessoal, Bianca, o que são crenças? Então, vamos lá. A Kátia já fez um pequeno resumo, né, sobre isso. Então, as crenças, na realidade, é um conjunto de informações, né, onde a gente tem naquilo uma verdade e essa verdade vai se perpetuando ao longo do tempo. Então, toda cultura tem as suas crenças, né? Então, a gente tem culturas ciganas, culturas indígenas, culturas do Brasil, culturas fora do Brasil. E todas essas culturas são crenças, né, em que a gente tem aí já há muito tempo e que vai perpetuando por muitos e muitos anos. Tá? E me diz uma coisa, acreditar que devo agradar para ser aceita. A maioria das pessoas pensam assim, né? Eu tenho que agradar para ser aceito. Exatamente. Uma das maiores crenças que a gente tem no campo emocional é a crença de que a gente tem que agradar para ser aceito. Então, é uma crença que surgiu isso há muito tempo. É uma crença onde a gente precisa estar sempre de acordo com aquela tribo que a gente frequenta. Se a gente está um pouquinho fora da curva, a gente já é tido como estranho, meio doidão, né? Então, a gente tem que sempre que estar de acordo. E essa crença, ela se torna nociva, ela se torna uma crença limitante, porque não, né? Eu não tenho que agradar a todos, eu tenho que primeiramente agradar a mim, né? Para que eu esteja bem comigo e aí sim eu posso agradar o outro. Muito verdade, bem. É isso aí. Nossa criação, educação influencia nossas crenças limitantes? Sim,
Eu costumo dizer no consultório que essa é um dos maiores diretrizes aí que a gente tem com relação a crenças limitantes, né? Os nossos pais, eles são quem norteiam as nossas crenças. Então, se a gente tem lá pelos nossos 3, 4 aninhos de idade, então são os nossos pais que estão dizendo pra gente, olha, não faz isso que não é bom. Nossa, mas criança, você não está entendendo nada. Como assim? Você nunca entende nada. Né? Ou então, quando leva numa igreja para frequentar aquela igreja. Então, os nossos pais, eles são quem trazem a primeira perspectiva com relação a crenças. Sim. Outra crença, não falar sobre o que me desagrada ou que não acho correto. Isso está muito interligado com a questão de ser aceito. Né? Então, quando eu não falo o que me desagrada, eu estou pressupondo que o outro não vai aceitar o que eu estou dizendo. E aí, muitas das vezes, eu acabo por guardar para mim, né? Eu não falo, eu não questiono, eu não trago sequer uma pitada daquilo que está me desagradando. E isso vai acumulando. Então, isso traz agitação, isso traz ansiedade, isso traz incômodo, traz energia ruim, né, nas relações. Então, é muito importante a gente falar naquilo que a gente não está sendo muito agradado. Sim. Eu vou fazer uma pergunta, já vou engatar na outra aqui, porque eu acho que você vai poder responder junto, sabe? A escola também influencia nas crenças. O que essas crenças limitantes influenciam nas nossas vidas, né? Nas nossas relações? Certo. As escolas, elas por si só têm um papel educador, né? A gente não está lá só para aprender o que é 2 mais 2, a gente não está lá só para aprender gramática, a gente está lá principalmente para se relacionar, para a gente aprender a se socializar com aquelas crianças que também estão lá. Então, o que acontece? Quando a gente está num ambiente escolar, um professor fala alguma coisa, esse professor ele é autoridade para essas crianças. Né? Então, muito do que um professor fala em sala de aula vai ser tido como verdade absoluta. Porque a gente entende o quê? Que aquele professor sabe, ele estudou para estar lá. Então, tem de se ter um cuidado muito grande com o que se fala dentro de uma sala de aula, nas nossas relações dentro dessa escola e principalmente como a escola vai lidar com cada problema que aparece. Correto. Porque dependendo de como a escola lidar, é uma crença limitante que está se formando. Né? E aí, como que as crenças limitantes elas vão influenciar a nossa vida? Então, se de repente eu me relaciono com a Kátia, eu tenho uma amizade com a Kátia, e eu acredito que eu sou uma pessoa que eu não sou capaz de lidar com pessoas mais inteligentes que eu, e eu acredito que a Kátia é muito inteligente que eu vou me limitar nessa relação. Eu não vou me entregar por inteiro nessa relação, porque eu sempre vou ter uma reserva. Né? Então, muitas das vezes, a gente acaba por evitar certas situações em que a gente poderia estar desfrutando, a gente poderia estar aprendendo, desenvolvendo, né? Porque a gente acredita que a gente não é capaz daquilo. De fato. De fato, é verdade. O amor suporta tudo. Isso, que crença é essa? Não. Né? Não, o amor não suporta tudo. Isso é uma crença que o amor é cego, né? O amor é cego, suporta tudo. A felicidade é caolha, Catinha. Então... o amor suporta tudo é uma crença que vem através das religiões. Né? Então, a grande maioria das religiões traz esse bordão, né? O amor suporta tudo. Na verdade, o amor ele pode suportar, sim, bastante coisa, principalmente quando é referente às adversidades da vida. Né? Fiquei desempregada, ou eu estou doente, ou de repente eu tive um filho e esse filho nasceu com limitações. Então, esse amor que eu vou nutrir por essa criança, o amor que eu tenho com o meu companheiro, vai ajudar com que a gente realmente consiga ultrapassar essas barreiras. Mas o amor não pode suportar desrespeito, o amor não pode suportar agressões, né? O amor não pode suportar aquilo que é desleal consigo mesmo. Verdade, não suporta. Exatamente. E também, renúncia é uma forma de amar, não é? Sim, a renúncia, ela é delicada, né? Porque a gente tem um limiar muito
tênue, né, muito sutil com relação a isso, porque eu posso renunciar porque eu amo uma pessoa, então eu posso de repente abrir mão de viajar para o lugar que eu quero essa semana e ir para o lugar que a outra pessoa quer. Mas eu também, em algum momento, eu preciso fazer aquilo que eu gosto. Sem dúvida. E o outro também tem que renunciar. Então, é uma mão lavando a outra. Sem dúvida. Uma troca, né? Uma troca sempre, né? Eu tenho percebido muito nos casais, quando eu atendo, que hoje em dia as pessoas estão tão preocupadas em exercer uma profissão e esquece o seu parceiro. Então, no caso, eu tenho uma oportunidade de ir para fora fazer um curso, um estudo, e esquece que tem família. Isso está acontecendo demais, Bianca. E como leva para essa crença, assim? É um desequilíbrio, é uma coisa que a pessoa realmente não deve mais se manter casada ou namorando, porque às vezes o outro parceiro também poda, né? sozinho, né? Ou poda, né? Ou poda. É um detalhe aí que a gente... Algumas pessoas têm, outras pessoas não têm, e a gente precisa saber diferenciar isso. Quando a gente fala de individualidade, muitas vezes a gente confunde com egoísmo, né? O egoísmo é quando eu só penso em mim, eu não penso no que o outro vai sentir, no que o outro vai achar daquilo. E o individualismo é quando eu consigo fazer algo por mim, mas ao mesmo tempo eu também estou pensando em como o outro vai receber tudo isso. Essa situação que você falou é uma situação que hoje está muito recorrente, né? A gente tem visto acontecer muito. O que acontece é que muitas vezes ou é a única saída que a pessoa está vendo para a vida dela, ou ela realmente acha que aquilo tem que ser realizado a todo custo, né? E ela acaba não ponderando o que vai ficar, né? Quais são os resquícios que isso vai ter. E às vezes o preço é alto também para a própria pessoa por não abrir mão, né? Sim. Para não se frustrar, mas às vezes se frustra por outra forma, né? Enfim. Bom, acreditar que não deve falar sobre o que desagrada também é uma crença, né? Você nunca pode falar sobre o que desagrada. Explica um pouco pra gente. Tem relacionamentos que, se a gente analisar, são relacionamentos que têm regras veladas, né? Se a gente pegar um relacionamento amoroso que é abusivo, não é permitido que eu fale sobre o que me desagrada. Porque eu sempre tenho que estar de acordo com o que o outro quer, porque senão eu tenho medo de perdê-lo. E aí entram outras crenças limitantes, do tipo, não posso ficar sozinho, não consigo ficar sozinho, né? Ou eu só vou ser feliz se eu estiver com essa pessoa, não vou encontrar ninguém à mesma altura que essa pessoa, ou melhor que essa pessoa. Então eu acabo aceitando não falar daquilo que me desagrada, e eu acabo aceitando tudo aquilo que o outro me impõe. E aí a pessoa fica totalmente infeliz, né? Nossa, não tenha dúvida. Não tem dúvidas, né, Catinha? Então quer dizer que o outro só me ama se ele está comigo o tempo todo, né? Meu olhar, eu sei onde ele está. É um controle. Um controle. Total. Que crença é essa? É a crença limitante de que eu tenho que ter controle sobre tudo. Então... Pode tomar sua aguinha, também me deu vontade. Muitas vezes a gente vai acreditar que eu tendo o controle da situação, eu vou alcançar o sucesso daquilo que eu pretendo, né? Então, se eu estou tendo controle sobre tudo, quer dizer, o que pode dar errado, né? Nada vai dar errado. Então, eu tento ter controle de tudo, inclusive o parceiro. Né? Então, só que é impossível. Claro, a gente não está colado 24 horas na pessoa, a gente não consegue ter esse controle. Principalmente por quê? Porque o outro tem vontades, o outro tem objetivos, claro. Né? Então a gente não pode ultrapassar isso. Né? Pela individualidade. Exatamente. Bem, o assunto aqui é fantástico, Ai, né? Nossa. Você está gostando, né? Você está gostando, que eu estou adorando. Então, olha, a gente vai para um rápido intervalo, fica coladinho aí e volta já com a gente aqui no Enigmas.
Grande Celi, chefe premiada, filha do famoso Bico Fino, 3 ambientes muito acolhedores e com receitas irresistíveis, trazendo a moderna tendência em alimentação saudável, o Comfort Food. Nada mais é que o sabor que mexe com as memórias e traz uma deliciosa sensação de bem-estar. Buffet self-service aquilo, almoço de segunda a sexta-feira e almoço especial no domingo. Rua Rio Grande do Sul, 425, centro de São Caetano do Sul, ao lado da Avenida Goiás. Viaje mais! Prepare-se para conhecer os mais belos lugares do planeta, de segunda a domingo em 2 horários, às 13h30 e à meia-noite, na rede NGT Canal 48 Digital e na TV Grande ABC Canal 3 NET. Agora você tem um encontro marcado com Walter Esteban no programa Viaje Mais! Juliana Flores, você está a um clique de deixar alguém ainda mais feliz. Entrega de presentes, flores e momentos únicos em até 3 horas em todo o Brasil. Juliana Flores. Sob nova direção e mantendo a comida caseira, sejam bem-vindos ao Restaurante da Praça. Ideal para as refeições rápidas, mantendo o tempero caseiro, com pratos variados e buffet de saladas. Segunda é dia de tutu de feijão, terça rabada com polenta, quarta tem feijoada, quinta variedades em massa, sexta peixe, em breve churrascos e lanches. E se preferir levar o marmitex, elas montam para você na hora. Rua Rio Grande do Sul, 283, centro de São Caetano do Sul. Venha conferir. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia. Assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Voltamos ao programa Enigmas e para você que nos acompanha, todos vocês, eu faço um convite para vocês entrarem no nosso canal no YouTube. Canal Crom TV, então é Crom TV, lá você aperta a sinetinha, já recebe o nosso vídeo, todo dia tem conteúdo para você apreciar, assistir e também vale a pena ver de novo, né? Muita coisa. Quantos vídeos, Cris? Agora quase 1.700 vídeos ou mais, viu, Kátia? Olha só, né? São quase Muito 10 bom. anos de enigmas com a enigmática Kátia de Gaia. Então lá você encontra muito material de pesquisa, bacana mesmo. E coloco à disposição o meu site, que é o www.soldegaia.com.br. Você tem lá minhas previsões, a minha agenda da semana. Será um prazer te atender e você conhecer um pouco do meu trabalho. Mas voltando à pauta que está maravilhosa, e eu não quero deixar de perguntar nada, porque tem tanta coisa ainda. Coisa boa, né? É. Coisas boas. Então assim, hoje numa relação nós temos a nossa DR. Para o homem a DR é frescura? Porque eu tenho que aceitar tudo que ele pensa ou o contrário? Olha, ultimamente está invertendo um pouco isso. É mesmo? Ultimamente os é a homens mulher estão que não querendo e as mulheres não estão querendo. Não Eu tô escuto Conta muitas mais. reclamações no consultório do tipo, ele quer discutir relação, eu não quero, que coisa chata. A gente precisa parar de acreditar que discutir relação é ruim, né? Discutir relação é ótimo, desde que haja respeito. Então, a gente precisa dialogar. Diálogo é o que vai levar aquela relação adiante. Sem dúvida. Então, quando eu falo sobre aquilo que não está me agradando, quando eu coloco limites sobre aquele determinado assunto, né? Ou quando, de repente, eu só chego e falo, poxa, eu gostei, eu vi que você mudou a sua postura, muito obrigada por ter feito esse esforço. Você está validando tudo aquilo que o outro está fazendo na relação. Agora, quando não há uma discussão, você não fala sobre aquilo que está incomodando, principalmente num relacionamento amoroso, é muito difícil levar isso adiante, né? Então isso não é negativo, gente, por favor. Não é briga, discutam né? relação. Não significa briga, não, é discutir significa diálogo. conversar, significa colocar em pauta aquele assunto que está desagradando.
Perfeito. E tem que colocar mesmo, né? Até para acertar as Nossa, coisas, senão né, poxa? desagrado. Se não consegue acertar, cada um toma o seu rumo também, né, doutor? Eu posso não aceitar, mas é importante saber o que o outro pensa. É. Né? Porque já que eu fiz, desagradei, o outro também tem opinião. Sem dúvida nenhuma. Eu acho que isso que é inter-relação. Isso né? aí. Bem, eu tenho uma pergunta aqui que eu até marquei aqui. Se eu identificar crenças limitantes e tentar fazer a troca das frases do negativo para o positivo, e mesmo assim continuar me sentindo mal, o que eu devo fazer, doutora? Fala aí. Vamos lá. Então, em primeiro lugar, toda vez que a gente identifica uma crença limitante, a gente precisa entender que são pensamentos negativos que a gente está perpetuando. Né? Então, uma crença limitante, ela sempre vai ser aquilo que te limita de ir além, que te poda, que te faz ficar no lugar. Né? Então, a gente precisa fazer uma estratégia para burlar essas crenças. Então, as crenças elas não vão sumir de uma hora para outra, porque a gente já perpetuou durante uma vida inteira. Então, o primeiro passo que a gente tem que fazer é fazer essa troca do negativo para o positivo. Então, se eu, de repente, escuto na faculdade, psicólogo não pode sobreviver da profissão, não vai sobreviver da profissão. Então, a primeira coisa a se fazer opa, não, peraí, eu vou me esforçar, né, e eu vou conseguir viver abundantemente da minha profissão. Claro. Então, é o primeiro passo que a gente tem que fazer. O segundo passo é começar a entender de onde vêm essas crenças, né? Por que eu tenho essa crença? Quem foi que me disse isso? Por que eu acho que aquilo realmente é verdade? Será que eu realmente acho que aquilo é verdade? Ou será que eu só peguei emprestado da minha mãe, do meu pai, né, da minha avó? Questionamento, então, né? Isso, questionar um pouquinho, ver se realmente aquilo é verdade. E aí, a partir do momento que você questionou, que você tentou mudar a sua postura diante disso e não deu certo, aí o próximo passo é buscar um profissional da psicologia para que realmente consiga entender por que está tão difícil mudar essa postura. Muito bem. Bom, pode fazer. Eu acho incrível porque realmente tem coisas que a gente precisa avaliar. E psicologia hoje, como você estava dizendo nos bastidores, é a profissão do futuro. É verdade. Creio. Só falando sobre rapidamente isso, Claro. porque as pessoas talvez não saibam, mas a doença, antes de ir para o corpo físico, ela nasce aqui na cabeça. Né? Então, se a gente conseguisse buscar um psicólogo antes de buscar um médico, né, fôssemos mais, né, plugados em nós mesmos, talvez a gente não tivesse tanto problema de saúde. Sim. Né? Existe um caminho aí longo até as pessoas chegarem à terapia. Né? Às vezes a gente, eu tô com uma dor de cabeça persistente, vou marcar um médico. Eu tô com uma dor no joelho, vou marcar um médico. Mas para marcar um psicólogo, a gente dá 10 mil voltas antes de chegar no psicólogo. É verdade. Preocupação da dor de cabeça, gente, sabia? Da sobrecarga, tem um monte de coisa aqui, tem um monte de doença, tudo isso né? é emocional que o psicólogo vai ali, né, startar o botão certinho. Verdade. E aí, adeus preocupação, adeus as dores. Olha, tem uma que eu adoro. Quer dizer, não penso assim, mas assim, todo mundo fala, então vamos lá. Dinheiro não traz felicidade. Quanto a gente ouve isso? Que limitação, Que né? limitação. Eu acho absurdo. Preguiça. Dinheiro é pra muito isso. bom, né? A gente tem que pensar, mas tem muita gente que acredita nisso. E vem de Nossa, família, não que vem, horror. doutora, essas crenças? A gente precisa acreditar que a gente tem ferramentas para ser feliz. Claro. O dinheiro é uma das ferramentas. Então, se eu sou uma pessoa que eu gosto muito de viajar, eu não vou conseguir viajar sem dinheiro. Tudo a gente depende dele. É uma né? ferramenta. Então, obviamente, não é só ter dinheiro. Né? Se a gente pensar em só ter dinheiro, a gente vai trabalhar a vida inteira, né? Fazer hora extra o tempo inteiro, e a gente não vai se dedicar às nossas relações, que também são muito importantes. Então, obviamente, não é só o dinheiro. Mas, porém, entretanto, todavia, o dinheiro traz sim, né? Ele traz a ferramenta, ele traz o como a possibilidade, eu vou chegar, né? naquilo. Você chegar naquilo, né? Exatamente. Muito bem. Então, façamos as pazes, né? Eu acho que nós temos muitas crenças limitantes, inclusive em relação ao dinheiro, que dinheiro é sujo, que tem que ter muito sacrifício. Você pode usar sua inteligência também para ganhar dinheiro, né? Sim, a gente não precisa ganhar dinheiro sujo, né? Não. Por quê? A gente não precisa ser político, como tem por aí fazendo o que eles estão fazendo. Aliás, em política, acho que deveria, doutora, entrar gente do bem,
para poder fazer a diferença. Eu acho que, em primeiro lugar, Né? quem entrasse no governo deveria ter, no mínimo, uma graduação, né, gente? No mínimo, No eu mínimo. acho também. E não Eu comprar o acho. certificado. Para qualquer cargo, né? Para qualquer cargo. Para vamos qualquer dizer, cargo, eu acho que é muito importante a Tem gente que ser ter aí a educação. o básico, pelo menos, né? Isso. Verdade. Bom, mas doutora, falando em psique humana, né? Nós estamos num momento onde nós vemos muitos casais se separando. No seu ponto de vista, como você é uma psicóloga, por que está acontecendo? Nunca antes houve isso. Verdade. Nunca houve o número de separação. A pessoa casa, faz aquela festança, passou 3 meses, os dois viraram inimigos. Por que está acontecendo isso, doutora? Bom, a gente tem vários porquês, né? Se eu for contar Mas tudo fala aqui, um deles, pelo menos. realmente a gente vai ficar um dia inteiro falando. Mas eu acho que um dos principais pontos é porque a gente, antes da gente conhecer aquela pessoa, a gente já está falando de morar junto, né? E a gente muitas vezes idealiza o que aquela pessoa pode ser. E aí, quando eu vou para o casamento, ou seja, eu vou para o dia a dia, eu vou para o cara de sono, cabelo bagunçado, a gente entende que não é tudo perfeito daquele jeito. Claro. Né? E aí, o que acontece que existe hoje um limite de frustração muito baixo. Né? Os jovens, principalmente, estão crescendo sem o não. Né? Sem verdade. a frustração. E essa é outra crença. Tudo pode, né? Tudo pode, tudo dá certo, tudo consegue. E aí, quando vai para um casamento, não é tudo que consegue, não é tudo que dá certo. Pelo contrário, né? A parcela do que dá certo, ela é bem menor. Tem muito mais trabalho para conseguir algo que dê certo Claro. no casamento. E aí, quando eu não tenho esse limite de frustração mais alto, o que acontece? Nas primeiras frustrações que acontecem na relação, eu acabo desistindo e é muito mais fácil, né? Porque hoje a gente tem uma oferta muito grande de pessoas que não querem relacionamento. É verdade. Então É tá só mais ficar. fácil a gente abrir mão daquilo do que a gente tentar consertar aquilo que está errado ou tentar se entender com aquela pessoa. É verdade. E aquilo que a gente conhece de bom naqueles momentos da paquera, rapidamente somem, né? Porque todo mundo quer ter controle sobre o outro, mudar o outro. E aí aquela pessoa sumiu, né? Aquela pessoa que eu me apaixonei. Você casa com o ideal, não com o real, né? Não é? Isso, é isso mesmo. Bianca, super obrigada. Nós estamos nos Gratidão, momentos viu? finais. Seus contatos. Eu que agradeço a oportunidade. Então, no Facebook, vocês podem me achar como psicóloga Bianca Harada. No Instagram, vocês me acham como Bia Harada. E o meu telefone, se alguém quiser entrar em contato, tirar dúvidas, conversar um pouco, é 11 98156 2378. Perfeito. É assim, né, Kátia? Bem, autoconhecimento enfim, né? é o quê? Libertador, né? Autoconhecimento, pessoal, libertador. Então, por isso que é importante o profissional de psicologia vir aqui e falar sobre esse enigma que somos nós. Cada ser humano é um universo à parte, né, Kátia? Não tenha dúvida. E você contribuiu muito. Gratidão, Claro viu, que a Bianca? gente tem muitas outras crenças. Fica aí para um outro momento um convite para o seu retorno. Com certeza. Será um prazer abordarmos isto e muito mais, porque as pessoas hoje elas são imediatistas. Elas esquecem que precisam trabalhar para alcançar objetivos e serem, de fato, ser feliz. Exatamente. né? Muito obrigada. Gratidão, uma honra enorme estar contigo. Porque, Bianca, aqui no Enigmas é assim, que a gente vê o invisível. Ouve o inaudível. E acessa o que dizem que é impossível. Então vem com a gente aqui nessa jornada. Gratidão, pessoal. Até o próximo Enigmas.